Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sermão dominical. Bom dia a todos que estão nos assistindo também pela internet. Hoje, então, é o 6º dia do 9º mês do 13º ano do Cheonryuk, dia 26 de outubro de 2025. Então, vamos começar com cânticos para preparar o ambiente. Vamos nos colocar de pé, por gentileza, para fazer a saudação aos verdadeiros pais. Chariot. Chonjin, Champo Moninke, Kyombe. Paro. Kajon Mense, Sam. Cheonryuk Chuin. Uri Kajong, Chan Sarangro Chunshin Hago. Sade Shin Jongugwa. Sande Wangugwa. Wanjokwanu Wansohago Sulmen Se Hanaida. Juramento da família número 3. Nossa família, como dona do Cheonryuk, centralizado no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente os 4 grandes reinos do coração, as 3 grandes realezas e o reino da família real. Podem se sentar, vamos acompanhar as notícias globais Hyojon. A oração pela paz a favor da liberdade religiosa, que tem sido realizada de maneira contínua em frente ao Centro de Detenção de Seul, foi organizada no dia 21 de outubro pelo distrito de Cheonbuk. Os herdeiros do amor e a bênção do céu, Mu Shin-chu, Lim Moon e Yume, visitaram o centro como expressão de devoção e se uniram com os membros para brindar palavras de alento. O diretor do distrito, Byung Jun-ho, destacou o profundo significado da oração pela paz. 오늘 우리가 이 자리에 모인 것은 분노하기 위해서 모인 것이 아닙니다. 오늘 우리는 싸우기 위해서 모인 것도 아닙니다. 말 그대로 종교 자유를 위한
평화 기도회 이름 그대로 우리는 기도하기 위해서 그리고 하늘의 뜻을 바로 세우기 위해서 이곳 구치소 앞에 모이게 되었습니다. Kim Hong-sun, presidente da Associação dos Jovens de Yeongdo, expressou mediante uma carta seu firme compromisso de viver com devoção e amor para a verdadeira mãe. 저희가 어머님의 눈물이 되지 않고 어머님의 기쁨이 될 수 있도록 하루하루 정성과 사랑으로 살겠습니다. 끝까지 믿고 끝까지 사랑하고 끝까지 지키겠습니다. 참 어머님 사랑합니다. 감사합니다. Apesar da repentina queda de temperatura, os membros continuaram expressando sua devoção sem interrupção mediante louvores e orações. Hi, Mother. I love you, and I hope you'll be okay. And we think about you. And I know you are worried about us, but we are strong, and we really try to talk about it, and we try to do our best, and we pray for you, and for us, and for the Providence also. And so don't worry about us, and I hope you'll get out soon, so you can continue your mission. And we want to support you as much as we can. So, love you. Por outro lado, às 5 da tarde se levou a cabo uma oração pela paz com a participação dos membros do seminário da Federação da Paz e Unificação do Japão. A oração pela paz, oferecida com devoção para a verdadeira mãe e em favor da paz mundial e os direitos humanos, continuará se realizando além das fronteiras e religiões. Na igreja sede de Pulsan, o SANS levou a cabo a conferência especial itinerante do presidente da Federação das Famílias sobre o tema A Luz da Paz que Irradia a Verdadeira Mãe. 600 pessoas participaram do evento, incluindo residentes locais, convidados do testemunho e novos membros, embaixadores da paz. O presidente Son Yun-chon expressou que chamamos a Dra. Hak Ja-han de verdadeira mãe porque toda sua vida tem estado marcada pelo amor e sacrifício. 왜 전 세계 수많은 사람들이 한학자 총재님을 어머니 그리고 참 어머님이라고 부르는 걸까요? 그것은 어떤 종교적인 강요나 신학적인 이유 때문이 아닙니다. 바로 지금까지 말씀드린 그분의 삶 전체가 그 답을 보여주기 때문입니다. 자신의 모든 것을 아낌없이 내주면서도 더 주지 못해 안타까워하시는 어머니의 마음으로 그분은 당신의 자식과 민족이라는 울타리를 넘어 온 인류를 향하셨습니다. 피부색이 다른 사람도 또 종교가 다른 사람도 심지어 과거에 서로에게 총뿌리를 겨눴던 원수의 나라까지도 당신의 자식으로 품고 눈물로 기도하셨습니다. 그렇습니다. 이처럼 국경과 인종, 이념의 모든 벽을 넘어서서 상처를 치유하고 희망을 불어넣는 그분의 진실한 사랑과 조건 없는 희생을 직접 체험한 전 세계의 수많은 학자와 지도자 그리고 평범한 시민들이 있습니다. 그들은 그분 안에서 인류가 나아가야 될 평화의 길을 발견했고 어머니의 따뜻한 품을 느꼈던 것입니다. 그래서 그들이 자발적으로 존경과 뜨거운 사랑을 담아 그분을 평화의 어머니, 참 어머니라 이렇게 부르게 된 것입니다. Koji Shimada, diretor da Igreja do Leste de Pulsan, orou com humildade aceitar a missão do povo escolhido, desejando que a verdade da providência se difunda amplamente. Kang Yong-woo, diretor do distrito, expressou sua esperança de que a luz da paz se estenda ainda mais e que a vontade de Deus se realize nesta terra. Então, Ju Jong-gi, presidente do Conselho de Embaixadores da Paz, afirmou que, baseados em uma fé absoluta, os embaixadores da paz devem cumprir perante o mundo sua missão e dar testemunho do espírito do verdadeiro movimento pela paz.
Os participantes reafirmaram a vida e a visão de paz da verdadeira mãe, se comprometendo a continuar o caminho de paz em suas próprias vidas. A turnê de conferências se levará a cabo até dia 13 de dezembro nas regiões do país, incluindo Seul, Gyeonggi, Gangwon, Gyeongchon, Gyeongsan e Jeolla. Sob o tema A Verdadeira Paz Nasce do Arrependimento, Perdão e Reconciliação com o Passado, foi celebrado o 25º Encontro Comemorativo do Espírito dos Mártires Patriotas, junto com a cerimônia conjunta entre Coreia e Japão no Salão da Independência. O evento foi coorganizado pela Associação Patriótica Multicultural Myeonghak, do Conselho Coreano de Religiões e a Associação de Cidadãos Japoneses, pela unificação da Coreia, com a participação de 400 representantes religiosos, políticos, jornalistas e cidadãos de ambos os países. Comemorando o 80º aniversário da libertação da Coreia e 60 anos de relações diplomáticas entre Coreia e Japão, essa cerimônia ofereceu um espaço para refletir e superar as feridas do passado. Hong Yoon-jong, presidente do Conselho Coreano de Religiões, elevou uma oração na qual expressou seu desejo de que os povos da Coreia e Japão se unam com o espírito de reconciliação e perdão. 저희는 지금 이 성스러운 땅에서 한국과 일본의 후손들이 함께 모여 화해와 용서와 화합 정신으로 하나 되고자 합니다. 이는 오로지 억울하게 한 맺힌 선열들의 마음을 회원해드리고 선열들이 바라셨던 진정한 독립의 뜻을 되새기기 위함입니다. 더 나아가 순국 선열들의 숭고한 뜻과 영적인 도움을 받아 이 땅의 평화의 세계를 이루고자 하오니 협조하여 주시옵소서. O monge Jin-won da Ordem Taegyeol do Budismo Coreano e o sacerdote Mizuna Toshitaka da Associação Iroha de Shintoísmo Japonês leram uma oração budista em ambos os idiomas. Sato Midori, presidente da Associação de Japoneses na Coreia, informou que mais de 1.800 jovens japoneses têm participado até agora e que esses pequenos passos estão construindo um futuro de esperança. Lee Sun-hong, prefeito do distrito de Sondaemun, agradeceu a continuidade do evento em favor da harmonia da Coreia e Japão e a paz mundial. O presidente Son Yeon-chon destacou que este encontro simboliza a união das sociedades civis de ambos os países em favor da paz. Oh Kyung-ho, presidente do Distrito Norte de Seul, rendeu homenagens ao espírito de sacrifício dos mártires patriotas e dos guardiães da nação. Lee Gi-shik, presidente do jornal Segyeolbo, expressou seu desejo de que desde a sociedade civil se compartilhe a visão de paz entre ambos os países e se amplie a base da harmonia. Este encontro comemorativo entre ambos os países começou em 2001, impulsionado por missionários residentes em Sondaemun. Em 2013, recebeu uma placa de reconhecimento por parte do Ministério de Assuntos dos Veteranos. Em 2017, foi celebrado como evento oficial com seu patrocínio. A sede da UPF de Daegu, Gyeongbuk, celebrou uma irmandade com a região de Kita-Hiroshima, na comemoração do 60º aniversário das relações diplomáticas entre Coreia e Japão. An Yeon-shik, diretor da galeria, entregou pessoalmente uma obra talhada em madeira titulada Comemoração do Intercâmbio Fraternal entre Embaixadores da Paz da Coreia e Japão. A UPF do Japão também ofereceu um presente com a inscrição Irmandade pela Paz da Coreia e Japão, realçando o significado do evento. Os participantes reafirmaram o valor da paz entre ambos os países e se comprometeram a fortalecer a Irmandade. Um seminário para jovens pastores e funcionários e staffs da Coreia foi realizado no dia 14 de outubro, na sede da Federação. Son Yeon-chon, presidente da Federação das Famílias, afirmou que o jovem pastor não é só um candidato do futuro, mas um apóstolo do céu na primeira linha. Os participantes compartilharam experiências pastorais e visões do campo, em um espaço de diálogo e reflexão. A Federação Nacional do Movimento pela Reunificação organizou a segunda edição da Academia de Preparação para a Reunificação com Estrangeiros Residentes na Coreia.
O evento foi realizado como parte do programa de apoio do Ministério da Unificação, com o tema da paz na Península Coreana, no marco do 80º aniversário da divisão. Kim Sok-jin, presidente da federação, expressou seu desejo de que este encontro se converta em um ponto de inflexão no discurso sobre a paz, com a participação de jovens estrangeiros. Durante o debate e a sessão de perguntas, se abordaram as diferenças de gerações e a percepção da reunificação e o papel da juventude. A Federação Nacional anunciou que, com base em sua rede nacional, seguirá criando espaços abertos de diálogo para preparar a reunificação. Em Detroit foi celebrado um culto interreligioso com a participação de 80 pessoas. 8 representantes religiosos realizaram uma cerimônia de unidade mesclando suas respectivas águas sagradas, promovendo a harmonia entre religiões. A mensagem principal foi em torno do tema O Coração de Deus. Fundada em 1996, a Escola da Esperança em Bridgeport celebra seu 30º aniversário. Atualmente oferece educação do jardim de infância até a 8ª série, com valores centralizados no coração e o caráter. Recentemente se implementaram a Bolsa Giving Tree para apoiar as famílias com dificuldades econômicas. Com estudantes de diversas origens culturais e étnicas, a escola se consolidou como centro de educação que brinda esperança a seus alunos e à comunidade. Em São Francisco foi realizado um seminário de 3 dias sobre o tema Um Olhar sobre a Vida Abençoada. Participaram mais de 60 pessoas, incluindo famílias abençoadas, tanto solteiras como casadas. Durante o seminário, compartilharam experiências e aprendizagens sobre a vida de uma família abençoada e refletiram sobre o valor e a bênção através de testemunhos de famílias com mais trajetória. Nas Ilhas Visayas se celebrou um seminário de 2 dias focado na vida de serviço. Realizado na igreja de Iloilo, reuniu 60 participantes, tanto presencial como online. Ronnie Sudusta, presidente da Federação das Filipinas, chamou a alinhar o coração com a direção do céu na era do Chonliguk. Os participantes fortaleceram sua fé e se comprometeram a oferecer devoção a Deus e aos verdadeiros pais. A Federação de Artes Marciais da Unificação Tongmudo da Zâmbia realizou uma graduação nacional de faixas no Dojan de Lusaka. Os praticantes foram avaliados em técnicas, postura, equilíbrio e compreensão filosófica da arte, junto com perguntas sobre atitude moral. O primeiro faixa preta recebeu o certificado oficial e credencial da Federação Mundial de Tongmudo. Pelo Dia Internacional das Pessoas Mais Velhas da ONU 2025, foi celebrado um evento especial na Embaixada da Paz em Lima. Organizado pela UPF do Peru, uniu 150 participantes, incluindo líderes comunitários e embaixadores da paz. Sob o tema Pessoas Mais Velhas que lideram ações locais e globais, se apresentou a vida e a obra dos verdadeiros pais, promovendo os valores de coexistência, prosperidade mútua e justiça. A Federação das Famílias da Zâmbia organizou um programa para fortalecer habilidades na mídia e comunicação. Os participantes aprenderam teoria e prática e expressaram seu compromisso de difundir as mensagens dos verdadeiros pais. A Federação das Famílias do Líbano organizou um programa de cura interior com a participação do Dr. Ok Gyu-yon, presidente da Associação Coreana para a Formação Familiar. Os participantes curaram feridas emocionais e refletiram sobre o valor da família e as relações. A Federação das Famílias da Turquia, junto com a SPI do Oriente Médio, levou a cabo o seminário Peace Designers.
Durante 3 semanas, os participantes aprenderam a desenvolver projetos de paz. A equipe destacada ganhou apoio econômico para sua implementação. A Federação das Famílias de Israel organizou o evento Peace Sukkah, junto com a comunidade do judaísmo reformista. Participaram representantes da Federação das Famílias, do judaísmo, do islamismo e do cristianismo, promovendo a unidade entre religiões e orando pela paz e harmonia. Vamos colocar de pé, por gentileza, para entoarmos o hino do Choinruguk. Oração introdutória, então gostaria de convidar a Hyun-suk. Vamos orar. Amados Pais Celestiais, verdadeiros pais, gostaria de sinceramente vos agradecer por estarmos todos aqui reunidos nessa manhã de domingo para assistir ao sermão dominical, participar das grandes obras. Gostaria de pedir a vossa presença, dos bons antepassados, do bom espiritual, para que realmente esta manhã, esse dia, possa ser muito proveitoso. Possamos, assim, começar essa semana com excelência, realmente com o Senhor queimando em nossos corações, Pais Celestiais, e nos guiando para que possamos ter a atitude correta, para que possamos sair daqui hoje realmente com o coração mais inspirado e tendo absorvido o máximo da vossa palavra. Quero pedir que o Senhor possa inspirar ao máximo, plenamente, usar o pastor Ronilson como vosso instrumento para realmente transmitir tudo o que precisa ser transmitido nesse domingo de hoje. Por isso eu agradeço, atendendo a Holy Maderhan, eu oro meu nome Hyun-suk Fraga Moreira e Cláudia Lucota. Adieu.
Muito obrigada, Suki. Agora, então, para as palavras principais, vamos receber o pastor Ronilson Pascolato com uma calorosa salva de palmas. Bom dia. Vamos sentar, por favor. Hoje temos um dia especial. Hoje nós teremos as grandes obras aqui, né? Então, todos, né, são bem-vindos. Primeiramente, vamos ofertar o sermão dominical e depois vamos, então, preparar, né, nossos corações e também nossa mente, né, nosso espírito para participar, então, das grandes obras. Hoje eu quero falar sobre um tema que é muito importante, que é sobre oração. Oração é algo que nós precisamos, né? A Bíblia fala que devemos orar sem cessar. E tem uma razão para isso, né? Porque no princípio divino explica a razão, né? Por que nós temos que orar sem cessar, né? Sempre estar vigiando, né? Porque existe o mal, e o mal ele pode nos atacar, né? O pecado. E então a oração é uma forma de proteção, é uma cerca, né, espiritual para poder ajudar na proteção. Então, acho que o tema oração é algo importante, né? Então, no contexto da nossa vida de fé, oração, ela significa, né, a respiração do nosso espírito. Então, para poder manter nosso corpo físico, né, nós precisamos muitas coisas, mas destacando dois, né, nós precisamos de alimento e também de respiração, né? A alimentação a gente consegue ficar um pouco mais, né, sem a alimentação, um pouco mais de tempo, né? Mas a questão da respiração não, a gente sente falta muito rápido, né? E nas palavras dos verdadeiros pais, nós aprendemos que oração é como a respiração, só que para o espírito. E então, o nosso espírito ele sente falta da oração, né? Quando nós ficamos muito tempo sem orar, ou pouco tempo, né? O nosso espírito ele sente a falta, né? Só que devido à queda, a gente não tem aquela sensibilidade espiritual, né? Nossos sentidos espirituais eles não estão abertos, né? Por isso a gente não sente muito isso, né? A gente não sente com o corpo físico, mas o nosso espírito ele sente a falta, né, da oração. A oração ela vai desbloqueando um canal, né, para a comunicação com Deus, para poder receber estímulo, para poder receber amor de Deus também, né? Então a oração é algo importante para a nossa vida, especialmente para as pessoas, né, que estão levando uma vida de fé. Mesmo Jesus sendo filho de Deus, né, com a sua perfeição individual, ele também orava para Deus, né? Então a oração ela tem mais sentido, não é apenas um benefício individual, não é apenas porque a pessoa está precisando de algo, né, que a pessoa vai fazer a oração. Por exemplo, no nível de perfeição da individualidade, do amor, do coração, do espírito, Jesus é igual a Deus, mas mesmo assim ele fazia oração. Então a oração ela se expande, né, ela sai do indivíduo, ela vai para os outros também, né? Então, com o tempo, a palavra oração, ela foi tomando esse sentido que nós conhecemos hoje, né? Então, foi mudando, né, de um sentido que simboliza, né, discurso, fala, até um nível que pedir algo, né, diante de alguém superior com respeito, até chegar no que nós conhecemos hoje, né, como rezar, pedir, agradecer e conversar com Deus. Chegou nesse sentido religioso da oração. Se não tivesse acontecido a queda, o ser humano ele teria uma comunicação direta com Deus. Não precisaria essa oração no sentido que a gente conhece hoje, né? Que é uma luta, que é um esforço. A gente vai colocar alguns pontos aqui, né? Mas, devido à queda, o ser humano precisou, então... Então, todo ser humano decaído, né, que é resultado da queda, precisa estar levando uma vida de oração. Uma vida de desbloqueio espiritual. Uma oração ela vai desbloqueando, é como se tivesse um canal, está bloqueado, e nós vamos desbloqueando isso quando nós nos comunicamos com Deus. Então, tem muitos exemplos, né, de como a oração pode fazer efeito, e a oração para si, oração para a cura, oração para os outros, né? Mas tem um ponto, né, um exemplo, né, de um milagre que aconteceu, né, por causa da oração.
Porque oração significa pedir algo para Deus. E se nós pedimos, não é que Deus ele pode fazer algo de forma, se não tiver uma contraparte, se não tiver uma condição prévia, né? Nós aprendemos no princípio divino que o ser humano tem a sua parte da responsabilidade. Por isso, se a nossa oração consegue criar uma condição suficiente, aí Deus ele pode agir em cima daquilo ali. Então, por que às vezes algumas orações a gente sente que funciona mais, algumas funcionam menos? Depende do nível de fundamento que a gente conseguiu criar, né? Então, tem um exemplo, né, que eu pesquisei sobre alguns pontos, né, de que, históricos de que a oração fez efeito, de que as pessoas sentiram o efeito da oração. Eu encontrei um ponto interessante, que foi em 1940, foi chamado Milagre de Dunkirk. O que significou? O que foi esse milagre, né? Cerca de 400 mil soldados, né, da Inglaterra estavam cercados numa praia por mais de 1 milhão de soldados nazistas. Então, a chance deles perderem ali era muito grande, naturalmente, né? E tinha menos condições, né, para poder suportar, vencer, né? E eles eram a última barreira para impedir, né, que a Alemanha tomasse mais espaço, né, na Inglaterra. Então, fala, né, que o rei, acho que o nome dele eu marquei aqui, Jorge VI, o rei Jorge VI, ele convocou todo mundo para fazer oração, convocou o país inteiro, na verdade convocou o mundo inteiro, né, mas convocou o país inteiro para fazer oração, acho que foi um sábado, se eu não me engano, e nesse sábado todos os templos, todas as igrejas, independente da religião, né, se encheram de fiéis para fazer oração para proteção, né, proteção do mundo, proteção daqueles soldados e tudo mais, né. E, inclusive, tem fotos, né? Eu busquei algumas fotos, tem fotos mesmo. Tinha filas, assim, as pessoas não cabiam dentro das igrejas, né? E ficavam filas para o lado de fora, né? Tanto igrejas católicas, evangélicas, e inclusive de outras religiões também, não apenas somente do cristianismo, né? E eles ficaram orando o dia todo, uma vigília diurna de oração. E depois a história mostra que aconteceram 3 coisas que não é muito normal acontecer, né? Primeiro, que veio uma ordem, né, da Alemanha, uma ordem diretamente de Hitler, mandando os soldados pararem o ataque por 48 horas. E não teve explicação, né, uma razão muito clara por que fez isso, né? Não é normal, né? Geralmente ele avançava mais, né? Nunca parava, né? Mas veio uma ordem de parar 48 horas. E não explicou a razão clara por que isso, né? Também ocorreram algumas tempestades repentinas e os aviões, né, que apoiariam nesse ataque também não conseguiram decolar. Então, também algo que não tinha muita explicação, né? Ou seja, de repente aconteceu, né? E depois o mar, né, naquela região do Canal da Mancha, que geralmente era muito movimentado, ficou por cerca de 48 horas também bem calmo. Então, isso facilitou muito, né? Facilitou o resgate desses soldados e... Inclusive fala, né, que muitos barcos civis puderam ajudar, não apenas barco do exército, né? E nessas 48 horas conseguiram resgatar praticamente todos eles, 99%, né? Evitou um massacre, evitou um problema, né? E depois o clima voltou novamente, a situação, e eles puderam se reestruturar suas defesas, né? Então esse dia foi chamado, né, como o milagre da oração. Foi considerado assim, né, na Inglaterra. E depois que passou nesse milagre, então, chamou todo mundo para orar novamente, para poder agradecer a Deus, né? Então, assim, muitos tipos de pedidos que nós fazemos, se a gente consegue criar uma condição suficiente, Deus pode agir, né? Esse caso do milagre, do dia do milagre aqui, as pessoas estudaram, né? Estudaram isso de um sentido espiritual, estudaram no sentido histórico também, e cada um chega na sua conclusão, né? Foi por acaso, foi coincidência. Para aqueles que acreditam em Deus, principalmente para aqueles que oraram ali naquele dia de oração, certamente eles não acham que foi uma pura coincidência aquilo que aconteceu, mas teve algum tipo de interferência de Deus aí, né? Então nós sabemos que a oração, ela tem poder, né? A Bíblia fala, né? A oração do justo, ela é poderosa e eficaz. Então, quanto mais nosso coração, né, está justo perante Deus, quanto mais nós estamos conectados com Deus, a nossa oração vai ter mais poder. Então, a oração tem muita ligação com
a nossa própria vida também. Nós temos que levar uma vida de oração, uma vida de justiça, né? Também, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Então, a oração deve ser acompanhada de crença, né? A minha mente deve estar acreditando, não deve ser assim, eu vou fazer oração para ver se acontece, vamos ver se funciona. Então, a chance de funcionar diminui muito, no caso, né? Então, a oração tem que, durante o processo de oração, a minha mente, o meu coração deve chegar num ponto de acreditar 100% naquilo. Então, é essa ação da receber que vai produzir bons resultados, né? Também, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus. Então, a Bíblia mostra diversas, né, não apenas essas, muitas outras frases, né, importantes, versículos, enfatizando a importância da oração. Tem uma palavra do verdadeiro Pai também, onde ele diz, né, a oração é necessária para purificar a nossa mente e purificar o espírito. A oração é um treino necessário para purificar a mente e focalizá-la em Deus. Então, lembrando, o ser humano precisa da oração porque ocorreu a queda. Senão, a oração é algo que faz parte da restauração, não é algo original. Se o ser humano não tivesse caído, não precisaria fazer esse tipo de oração que nós conhecemos hoje, né, de súplicas e pedidos a Deus. O ser humano conversaria com Deus de forma natural, né, como pais e filhos, né? Então, o que seria a oração? O entendimento, né, dentro da providência que nós compreendemos, também baseado em palavras dos verdadeiros pais sobre o que seria a oração. Tem uma forma de definir a oração, basicamente, o conceito natural, né, normal de oração, é que oração é conversar com Deus. Só que para conversar com Deus, primeiro precisa fazer uma luta espiritual. Então, quando nós começamos a orar, né, fazer oração, para chegar no ponto de conversar com Deus, nós devemos ultrapassar algumas barreiras, né? É chamado de barreira física, tem a barreira espiritual e depois chega no nível de coração. Então, esse nível de oração de coração, ela é uma conversação com Deus. Mas isso não acontece de forma automática, justamente porque nós vivemos com pesos, né, pesos espirituais e tudo mais. Por isso, tem uma fase que é uma luta espiritual. Na verdade, é uma luta contra Satanás. Satanás ele quer impedir o ser humano de comunicar e conversar com Deus, porque se o ser humano conseguir conversar bem, comunicar com Deus, então isso vai tocar no seu coração, vai melhorar a sua espiritualidade, ele vai desbloquear, né, a sua mente original, como nós escutamos já aqui sobre a nossa mente original. Então, o lado do mal, né, ou o lado de Satanás, ele vai colocar muitos pesos espirituais. Então, tem uma tendência, quando nós começamos a oração, nós sentimos uma barreira física. O que é uma barreira física? É uma barreira ligada, né, ao nosso corpo físico. Pode ser cansaço, dor no corpo, falta de vontade, né? Ou seja, de alguma maneira ali o corpo quer fazer outra coisa. Essa é uma barreira física. Eu já experimentei, né? Às vezes estou tudo bem, descansado até. Quando começa a oração, aí começa uma dorzinha nas costas, como se tivesse trabalhado, né, pesado o dia todo, mesmo que não tenha feito isso, né? Então vem aquela barreira espiritual, uma dorzinha aqui e tal. Aí a ideia é a pessoa ultrapassar isso. E como que a pessoa vai ultrapassar isso, né? É a pessoa concentrar, continuar a oração, independente daquilo que está acontecendo. Aquela vontade, o corpo não quer, está meio preguiçoso, continua fazendo, continua insistindo, né? Aí isso vai ultrapassar. Essa barreira física vai vencer, depois o corpo fica bem. Já experimentamos isso nas vigílias também, né? Já experimentei vigílias, né, bem longas, né, vigílias de 8 horas, de 5 horas, 3 horas, né? E já experimentei bem diretamente esse processo, né? Depois de um tempo parece que o meu corpo está completamente livre, cheio de energia, e eu posso ficar aqui 10 horas, é aquele sentimento que a pessoa tem, né? Mas começou com aquela dorzinha aqui, aquele cansaço, aquela vontade de fazer outra coisa, e preferia estar deitado do que estar ali orando, de pé, assim, né? E depois passa. Mas também tem uma barreira espiritual. A barreira espiritual não tem a ver muito com o corpo já está bem, descansado, tudo certo, né? Mas a minha mente não está concentrando, a minha mente está pensando em qualquer outra coisa, menos na oração.
A mente vai para outro lugar, pensa nas dificuldades, pensa nas coisas que aconteceram ontem, que aconteceram hoje, nas coisas que vão acontecer amanhã, e pensa em pessoas e acontecimentos, e a mente não foca na oração de jeito nenhum. Fica aquela bagunça espiritual e a gente não consegue focar. Então, nesse momento, a gente sente que não tem conteúdo. Eu me lembro, né, nós íamos fazer uma oração da meia-noite até as 5 da manhã, e eu pensei, o que eu vou falar nessas 5 horas? O que eu vou falar? Não tem conteúdo para falar 5 horas, né? Se fosse leitura, tudo bem, você pega um livro grande, você vai ler, vai sobrar páginas, mas é oração, você tem que conversar com Deus, né? E vem aquele sentimento, aí um monte de pensamento, um monte de coisa. Aí, nesse momento, para poder vencer, o que é? É continuar também. Independente de como a mente está pensando, continua tentando concentrar na oração. Nesse momento, né, tem pessoas que usam a estratégia de repetir a mesma coisa várias vezes, é uma estratégia também para poder quebrar a barreira. Não é ideal aquela oração que você somente, por exemplo, repetir Pai Celestiais, Pai Celestiais, Pai Celestial, assim. Mas, para quebrar a barreira, funciona muito bem. Tem pessoas que... uma pessoa falou, já que essa parte aqui, a luta espiritual, é para separação de Satanás, então eu vou repetir separação de Satanás 40 minutos direto. E falava separação de Satanás, aí parece estranho, né? Você está orando, mas está falando o nome de Satanás na oração, parece contraditório. Deveria falar o nome de Deus, né? Mas faz sentido na questão de quebrar a barreira espiritual. Aí a pessoa falou assim, né? Ela pensou que iria fazer 40 minutos, mas depois de 15, 20 minutinhos falando, né? Separação de Satanás, está pedindo para que ela se separe dessa força espiritual que está atrapalhando, né? E falando com concentração, até suando às vezes, né? Aí sentia que dava um desbloqueio de repente. Aí a mente ficava mais calma, ficava pacífica, aí a oração começava a fluir do coração. Aí a oração se chama conversação com Deus. Nesse tempo que a gente está fazendo oração aqui, lutando com a barreira física e espiritual, a gente apenas está falando. A gente não consegue escutar a voz de Deus. É como que o canal para Deus falar está entupido. Então a gente só fala. Não tem como escutar. Não quer dizer que Deus não esteja respondendo. Ele está respondendo, está dando inspiração, está falando, né, com a gente, mas a gente não escuta, porque está bloqueado. Então nesse momento é normal essa fase de luta espiritual no início, né? Depois, quando entra na fase do coração é diferente, aí é uma conversação mesmo, aí você faz oração, aí pode fazer oração até mais calmo, com mais tranquilidade, tem pessoas que derramam lágrima nesse momento, aí vai orando e vai sentindo inspiração de volta também. Aí se torna realmente uma conversação com Deus. Então a oração tem essas fases, né, de luta espiritual, e depois chega no nível de coração, que realmente é a oração. Então, às vezes, no início, é importante realmente fazer oração com mais força, né, com mais disciplina, porque aí quebra essa barreira. Claro, pode acontecer da pessoa já estar num nível realmente muito bom naquele momento, né, por alguma razão, que já no primeiro minuto ela já consegue orar com o coração conectado com Deus. Mas não é todo dia, toda hora. Geralmente vai ter um tipo de barreira, porque existe, né, uma força espiritual que quer atrapalhar essa conexão com Deus. Então a nossa oração acaba pegando 2 fases normalmente, né? Quebrar a barreira espiritual e depois fazer conversação com Deus. Então o efeito da oração, na verdade, prático, ele depende muito da questão de quebrar ou não quebrar barreira. Então sabemos que tem, né, o estágio de formação, crescimento e aperfeiçoamento. São 3 estágios para poder chegar até os resultados. Se a nossa oração não consegue quebrar a barreira, ela começa, mas a gente fraqueja, né, e ela não consegue romper as barreiras, pode ser que o efeito seja menos. Então a gente faz muitos dias, muitos momentos de oração, e ela não quebra a barreira, ela chega próximo, né? Essa é a linha da queda, né, que nós conhecemos pelo princípio, é a linha da barreira que tem que ser quebrada, né? Então é como se fosse barreira física, barreira espiritual, depois chega no nível de coração para poder conectar com Deus. Se a gente não quebra a barreira, a gente sente menos efeito. A oração faz menos efeito, né? Então, por isso que mesmo quando está difícil, o importante é continuar empurrando firme. É como se Jacó estivesse lutando com o anjo, né? Jacó já estava cansado naturalmente, estava andando há muito tempo e tinha muita gente para cuidar e muita coisa para preocupar. Quando o anjo apareceu, ele começou a lutar com o anjo. Certamente ele estava cansado, mas ele não desistiu até o fim. Essa luta, né,
do anjo, o verdadeiro Pai explicou, significa a nossa quebra de barreira espiritual. É uma luta espiritual para quebrar a barreira espiritual. Quando ele conseguiu quebrar a barreira espiritual, ele foi lá e teve o resultado que ele precisava ter, que era realmente conquistar Esaú, conquistar o seu irmão. Aconteceu tudo o que tinha que acontecer, né? Então, quando a gente consegue quebrar a barreira, nós conseguimos ver os resultados na oração também. Então, nós vamos colocar alguns pontos importantes, né, sobre a oração, alguns, né, baseados em experiências, alguns baseados em explicações, né, que os próprios verdadeiros pais já deram, também alguns baseados em alguns seminários de guias internos e tudo mais. A ideia é que a nossa oração, nós possamos compreender um pouco mais sobre a oração e conseguir orar de uma forma mais efetiva. Efetiva no sentido de ver os resultados reais da nossa oração. A oração ela tem que acompanhar a vida, né, da pessoa de fé, da pessoa religiosa. A Bíblia diz que temos que orar sem cessar, né? Orar porque nós podemos nos conectar com Deus através da oração. Então, atitudes para orar. Primeiro, né, devemos orar modestamente. Nós não podemos orar colocando, né, um coração de arrogância, de orgulho e de outras coisas, né? Deve ser uma oração modesta. Ah, mas eu vou falar a oração com muito forte, até gritando. Não tem problema. A forma que a voz sai não tem problema, né? Quando fala modesto é o coração. Como que o meu coração está sentindo? Porque, na verdade, o ser humano, depois da queda, de acordo com aquela passagem da Bíblia, né, que fala que, como fala, um vaso é feito para a honra, o outro para a desonra. Que as pessoas, às vezes, entendem isso como um tipo de predestinação de Deus, mas o princípio divino explicou o que significa essa passagem, né? Não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. A maneira correta de interpretar essa passagem é que o ser humano decaído não tem condições de reclamar da forma que Deus o trate. Seja uma forma boa, seja uma forma difícil, porque no curso da restauração, o ser humano precisa passar por muitos tipos de situações. O povo judeu teve um momento que Deus deu graça, deu bênção, teve um momento que Deus deu teste, teve um momento que eles sentiram perseguições, e tudo isso foi preparação para o nascimento de Jesus. Então o ser humano não está numa condição de reclamar da forma que Deus o trate. Ou seja, o ser humano decaído ficou muito longe de Deus. Por isso a forma de nos apresentar diante de Deus deve ser uma forma modesta. Temos que orar de forma modesta, com respeito, colocando-se na posição de filhos de Deus. Mesmo que o ser humano decaído, né, está na posição longe de Deus, nós temos que orar como filhos de Deus, como filhos que estamos respeitando os pais celestiais. Então, orar como filhos. Isso é importante pensar assim, porque um dos pontos que pode acontecer também, especialmente naquele momento de quebrar a barreira espiritual, que a nossa mente fica girando, né, em qualquer direção, menos na oração, é que às vezes vem um sentimento assim de que eu não mereço nada, de que eu sou muito longe, muito distante, porque orar modestamente é diferente de sentir o complexo de inferioridade, são coisas muito diferentes. Orar de forma modesta é algo positivo. Sentir aquele complexo de inferioridade é a natureza decaída, é algo negativo, que atrapalha. Então, como que o ser humano equilibra isso, né? A forma é orar na posição de filho de Deus. Como assim? Orar na posição de filho de Deus, eu vou manter o respeito, mas também vou manter a dignidade de filho de Deus. Vai fazer um equilíbrio entre as duas coisas, né? Porque se apenas for orar de forma lamentável também, Deus, eu não sirvo para nada, tal, também não é a forma correta que vai acontecer a vitória da oração. Você não vai orar exigindo, Deus, eu exijo que você faça isso agora e faça hoje. Não vai funcionar. Também, Deus, eu não sirvo para nada. Também não vai funcionar. Então, tem que ter uma forma de equilibrar isso, né? Colocando-se na posição, o coração, né, de filho de Deus, filhos de Deus, nós podemos equilibrar isso. Por quê? A nossa mente má, ou seja, Satanás, ele sempre vai tentar nos jogar para baixo. Porque nós fazemos pedidos de oração para Deus. E Satanás vai tentar dizer que a gente não... que nós não podemos, nós não merecemos aquele resultado do pedido que nós estamos fazendo. Então, por exemplo, para entender essa ideia, né, imagina uma criança pequena, tem bom relacionamento com os pais, né, com o pai, com a mãe, e essa criança, ela está na sua casa ali, tal. Aí o pai sai para fazer alguma coisa e fala que vai voltar dali a alguns minutos e pede para a criança não brincar, né, na poça de lama, né, naturalmente os pais pedem isso, né, para não se sujar, acabou de tomar banho, né.
Aí, por acaso, como toda boa criança, assim que os pais saem, ela vai lá na poça de lama, para variar, né? Aí, imagina que ela vai lá e se suja um pouquinho, não é nem muita sujeira, respinga ali um pouquinho de barro, de lama, né? Aí imagina que chega uma pessoa, né, um vizinho malvado, né, e fala: olha, agora você não é digno do amor dos seus pais, porque seu pai disse para você não sujar de lama e você se sujou. Então você não é digno mais, você não pode mais ser filho dos seus pais, você tem que pegar a sua trouxinha, né, a sua mochilinha da escola, encher de roupa e ir embora. Não faz muito sentido, né, esse tipo de orientação, né? Imagina se alguém falar isso, né? Aquele relacionamento que a criança tem com os pais impede, ela não vai fazer isso. Ela consegue, ela sabe do amor dos pais, da relação que ela tem com os pais. Por isso, mesmo naquela situação, né, ela vai permanecer firmes, né, no relacionamento de pais e filhos. Com relação ao ser humano é muito parecido. Só que não é uma simples historinha, né, de sujar o pé de lama e outra coisa, né? O ser humano, ele se afastou de Deus, não foi por culpa de Deus, né? O ser humano foi quem errou com a queda. E Satanás vive nos lembrando disso. Olha, você não merece o amor de Deus, você não merece receber nada de Deus, você tem que se afastar de Deus o quanto antes. Tem que encher a sua mochilinha de roupa e sair. Quer dizer, não procure Deus, né? E às vezes isso vem na nossa mente durante o tempo de oração. Aquele sentimento de que eu não sou digno e não sei o quê, tal. Nesse momento nós temos que lembrar, não, eu estou na posição de filho de Deus. Eu fui, como fala, tem, né, vestígios da queda ainda em nós, mas a minha posição original é a posição de filho de Deus. Então, na oração, sempre tem que estar lembrando disso toda hora. Aí nós vamos conseguir orar ao mesmo tempo com confiança e ao mesmo tempo modesto, né, com respeito, né, diante de Deus. Quanto mais a gente conseguir ajustar isso, mais a nossa oração vai ser efetiva. Vamos conseguir os resultados que estamos pedindo, né, na nossa oração. Quando nós oramos também, nós temos que colocar prioridade para a vontade do céu. Né? Buscar primeiro o reino de Deus, que as outras coisas vão ser acrescentadas. Né? No princípio divino fala que nós temos duas finalidades, finalidades individuais e finalidades para o todo. A finalidade para o todo, ela é sujeito, ela é mais importante. Não existe finalidade para o todo que não inclua a finalidade individual também. Então, orar pela vontade de Deus não é perda de tempo. Dentro da vontade de Deus, estão todas as minhas finalidades individuais e necessidades também estão ali. Então, orar primeiro para a realização da vontade de Deus. Quando a gente fazia o treinamento, né, de membro interno, nós fazíamos aquelas listas no quadro, né, para poder fazer oração, e sempre começava colocando ali, né, primeiro para os pais celestiais, verdadeiros pais, para a vitória da providência e tudo mais. Aquelas finalidades mais públicas primeiro, para a realização do reino dos céus, para a vontade de Deus, e depois as finalidades mais individuais, né, pessoais. Então, primeiro focar para a vontade de Deus, primeiro buscar a vontade de Deus, porque se a vontade de Deus for realizada, todas as minhas necessidades também serão supridas, né? Devemos orar ultrapassando o desejo de não querer orar. Já comentei sobre isso, né? Aquela barreira vai aparecer, então, não quero orar, mesmo assim eu vou fazer oração, vou continuar cumprindo o tempo, né, que eu propus fazer a oração no início. Orar com seriedade e com investimento total, né? Ou seja, claro, ninguém vai orar uma oração brincando, né? Não vai ser uma oração muito efetiva, né? Oração zombando ou fazendo piada, não é o momento, né? Tem outros momentos, né, para fazer piada e tudo mais, mas na hora da oração, de repente, eu vou começar a orar fazendo brincadeiras. A nossa mente original, o nosso coração sente que não combina com o momento da oração, né? Aquele momento ali deve ser um momento de seriedade, buscar um relacionamento com Deus, aquele relacionamento que foi perdido devido à queda do homem. E orar com convicção de vitória, orar com fé, acreditando até o fim. Mesmo que no momento a minha mente não queira, a minha mente não está acreditando, eu estou pensando que é muito difícil, mesmo assim, devemos trabalhar o nosso coração e com disciplina, né, sabendo que estamos passando naquele momento por uma barreira espiritual e continuar orando, até ter convicção de vitória. Quando fala desses pontos de oração, é inevitável lembrar, né, de quando a gente passou como membro interno e fez aqueles tipos de treinamentos, né, porque estávamos ali justamente para poder treinar. Então a gente treinava a oração, como eu mencionei, né,
fazíamos vigílias de 8 horas, 5 horas, 3 horas, para poder treinar a oração. E um dos treinamentos de oração que nós fizemos é orar no dia anterior para a meta da restauração material do dia seguinte. Né? Acredito que muitos aqui já fizeram restauração material, pelo menos sabem do que se trata. Então, a gente orava no dia anterior para a meta do dia seguinte. Colocava uma meta, estabelecia uma meta numérica e orava até sentir a convicção de que já teve vitória no outro dia. Interessante que no outro dia era somente recolher os resultados, né? Experimentei isso diversas vezes. Mas também experimentei de que quando a convicção não chegava no dia anterior, porque tinha um limite, né? A gente não podia ficar orando 10 horas, né? A gente tinha um tempo, né? Então, geralmente, naquele período, a gente conseguia adquirir a convicção da vitória no dia anterior. Então, dentro da mente, do coração, lá no subconsciente, já estava definido, vai ser vitorioso, vamos conseguir tal meta concretamente, né? No outro dia, a gente saía com o coração até muito leve, porque era só a questão de recolher o resultado daquilo que já foi alcançada a vitória. Como que Deus já deu o resultado, é somente lá recolher. É uma garantia antecipada, né? E pelo menos que eu me lembro, né, todas as vezes que eu consegui alcançar essa convicção de vitória no dia anterior, nunca falhou o resultado no dia seguinte. Por outro lado, quando não conseguia, às vezes falhava ou às vezes saía com muito mais dificuldade no outro dia, né? Então, orar até alcançar a convicção de vitória. Isso vai ser um processo. No início, a mente, mais uma vez, não vai querer. Vou orar para restaurar uma pessoa, para levar uma pessoa para a bênção, para conseguir tal coisa, que tal pessoa assista, né, o princípio divino. A mente, às vezes, está difícil, começa a colocar um monte de coisa, e por causa disso, e por causa daquilo. Eu me lembro que lá onde nós estávamos, né, a nossa dificuldade era porque a cidade era pequena e tinha muita gente fazendo restauração material no mesmo lugar, durante 6 anos, numa cidade de 500 mil habitantes. Então, cada um já tinha sido visitado pelo menos 100 vezes, talvez, nesse tempo, porque tinha mais de 100 pessoas fazendo, né? Então, uma das coisas que vinha na mente era isso. Com certeza, a pessoa que eu vou falar amanhã já foi visitado por um restaurador mais de 10 vezes. Então, isso vinha na nossa mente muito forte, né? A possibilidade dele querer adquirir ali uma caneta, um chaveiro, é muito pequena, né? A gente sentia isso. Mas aí começava assim, mas continuava orando, teimosamente, né? Orando, chegava um momento que não tinha muita diferença, né? Eu me lembro agora, né, um sentimento que eu tive, né? Tudo bem, a pessoa já foi visitada várias vezes, mas a resposta que veio para mim, mas o amor de Deus que eu vou levar para ela é diferente. Então, vai abrir o coração dela de novo. Então, a mente começa a buscar a resposta, né? Satanás coloca coisa negativa de um lado, Deus coloca coisa positiva do outro lado. Então, durante a oração, a gente consegue escutar essa parte positiva de Deus, que, na verdade, ele sempre está dizendo, né? Mas a gente não está escutando muito. A nossa mente, às vezes, né, o nosso primeiro impulso da mente má é fazer a vontade do mal, não de Deus, está na Bíblia, né? Então, é preciso lutar, né? Lutar contra esse primeiro impulso que vem na nossa mente, que muitas vezes não é a vontade de Deus. Então, continuar orando. A ideia é continuar até adquirir convicção da vitória. Essa convicção da vitória pode acontecer durante um período de oração, por exemplo, durante aquele dia de oração, aconteceu. Pode ser que seja um período também, eu vou fazer 21 dias de oração, pode ser que nos primeiros 5, 10 dias eu não adquiri aquela convicção ainda, ok. Aí depois, antes de terminar aquele período de 21 dias, a convicção está formada de que vai ocorrer vitória, né? Então, quanto mais nós conseguirmos essa convicção da vitória na hora da oração, mais os resultados vão acontecer, mais os benefícios vão acontecer também, né? Então, o verdadeiro pai disse, né? Com coração de pai nos sapatos de um servo, derramando lágrimas pelo homem, suor pela terra e sangue pelo céu. Essa era a atitude de oração que o verdadeiro pai sempre manteve, né? Primeiro começando a oração para a realização da vontade de Deus. E a principal realização da vontade de Deus é o quê? É salvar o ser humano. A principal realização da vontade de Deus é estabelecer o reino dos céus na terra. Então, nessa frase do verdadeiro pai, mostra muito bem que tipo de mentalidade, né, o que tipo de coração nós podemos ter para a oração. Continuando, temos que orar, né, acreditando com toda a força. Então, é um processo de luta espiritual, né? Na verdade,
esses pontos que eu estou colocando está repetindo aquele primeiro gráfico que mostra, né, que primeiro lutamos contra Satanás, depois chegamos no nível de coração. Então está dando algumas dicas, né, e reforços como nós podemos quebrar aquela barreira espiritual e chegar até o nível de coração, de conectar e falar com Deus. Então acreditar com toda a força, aí já é uma luta espiritual, né? Primeiro é disciplina, é orar, é com força, é colocar a voz na oração, somente orar quietinho, sem falar nada, a possibilidade de quebrar a barreira é muito grande, né? Então nós experimentamos muito tipo de coisas, né? Fazendo vigília, às vezes a pessoa estava orando ali, a pessoa estava quase dormindo, né? Estava assim, como fala, capotando assim já, né? Aí você tocava nela, não tô dormindo não, estou orando profundamente, assim, né? Mas não é profundamente, você está vendo que a pessoa só está faltando roncar. De fato, teve uma vez que um roncou no meio da oração, mas você está vendo que não é oração, não é que a pessoa está colocando força espiritual. A pessoa está tentando evitar quebrar aquela barreira espiritual no início, né? Então a ideia é assim, se eu estou no momento para orar, vamos fazer como tem que ser feito então. O ser humano vai ter um momento para descansar, para dormir, para relaxar, tem muitos momentos, né? No momento da oração, vamos tentar fazer a coisa mais efetiva possível, né? Então, naquele momento, tentar colocar força espiritual, tentar centralizar a mente na mesma coisa, né? Nós fazíamos treinamento, vamos chamar durante 5 minutos somente falar Deus, 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 Deus. Isso não é a maneira ideal de oração, né? Oração é conversar com Deus mais livremente. Mas naquele momento, para quebrar a barreira, para a mente voltar, né, para o local correto, né? Fala Deus, 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 Pai Celestial, Pai Celestial, Pai Celestial. 5 minutos direto, parece mecânico a coisa, mas está quebrando barreira. Enquanto eu estou pensando numa única coisa, evita pensar em outras coisas seculares, né? Então, pensando em Deus, falando Deus, né, eu estou gerando logos, né? Isso vai permitir Deus trabalhar. Então, orar com palavras é importante, né? Orar baseado no amor, importante, naturalmente, não tem como orar baseado no ódio. Imagina, não estou gostando de alguém e começo a orar para o mal daquela pessoa. Essa é uma oração que não vai funcionar. Ela não tem efeito, né? A oração tem que ser baseado no amor. Então, na oração, sempre vai surgir conteúdos, né, de amor, de perdão, de arrependimento, de união. Sempre tem que chegar nessas conclusões. Mas eu estou com muito conflito, muita dificuldade com alguma coisa, com alguma pessoa. Começa orando, né, de forma quase mecânica, quebrar a barreira. Depois de um momento, aquilo que você está falando entra no coração e você começa a orar com sentimentos reais, né? Então, orar sempre baseado no amor. Mas minha mente não quer, a sua mente não quer, então a gente faz com a palavra primeiro. Depois a palavra vai sendo transformada, né? Transformada no pensamento, até chegar no nosso coração. Então, sempre orar baseado no amor. Não tem como orar para o mal de alguém. Vamos orar para alguém passar mal. Essa oração não tem como funcionar, né? Na verdade, ela vai fazer um efeito negativo para a pessoa que está orando, que está achando que está orando, né, daquela maneira. Então, orar sempre baseado no amor. A Bíblia nos ensinou isso. Jesus, quando veio, né, 2000 anos atrás, falou, né, ensinou sobre amor, perdão e arrependimento. Os verdadeiros pais sempre nos ensinaram a orar, inclusive pelos inimigos, pelas aquelas pessoas que nos perseguem, né? Então, orar sempre baseado no amor, né? Orar com verdade, naturalmente, né? Não tem como orar com mentira. Algumas coisas parecem muito simples demais, né? Parece algo óbvio, né? Mas imagina você orar por uma coisa que não está fazendo. Olha, Pai Celestial, ontem eu fui para a linha de frente, fiz muito testemunho, falei com 10 pessoas, mas você não fez, você passou o dia todo vendo Netflix em casa. Então não tem como orar com mentira, né? Parece muito óbvio, né? Mas é importante. Acredito que as pessoas que têm o mínimo, né, ali de maturidade já naturalmente estão orando com verdades, né? Olha, Deus, eu fiz tal coisa ontem, mas Deus sabe que você não fez. Ele estava vendo ali a vida, né? Então, naturalmente, orar com verdade. Mas quando fala orar com verdade aqui, não está dizendo só apenas no sentido de falar verdade ou falar mentira na oração. Também tem a ver com a verdade, com a palavra de Deus. Então, orar baseado no princípio. O princípio de Deus é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, na oração, é importante colocarmos pontos do princípio também. Quando nós estamos orando, especialmente para a finalidade pública, né, para a finalidade maior, para a finalidade de Deus,
nós podemos relembrar pontos do princípio. Não é que nós estamos ensinando algo para Deus, ele acompanhou tudo que aconteceu na história do princípio, tudo que o princípio divino fala, né? Mas é um tipo de conexão de coração com Deus. Por exemplo, a gente conhece o básico que o princípio divino explica ali, né? Sobre a questão da criação, da queda do homem, a missão de Jesus. Então a gente começa a orar mencionando esse tipo de coisas também. Geralmente vem na nossa mente esses pensamentos, né? Olha, Deus criou, queria que o ser humano realizasse as 3 grandes bênçãos, e só que não aconteceu com a queda do homem. O coração de Deus ficou muito triste. Você pode relembrar alguns pontos do princípio divino na oração. Relembrar a missão de Jesus. Jesus se esforçou para que o ser humano pudesse acreditar, para que o ser humano pudesse seguir. Jesus veio para trazer, né, o reino dos céus na terra, mas não foi possível acontecer. Por isso, né, prometeu uma segunda vinda. A gente tem o conteúdo do princípio divino na nossa mente, né? Então a gente pode orar colocando esses conteúdos também. Já aumenta muito o nosso conteúdo de oração. Eu não tenho muita coisa para falar. Começa a contar tudo que você conhece do princípio divino na oração. Você vai ver que vai funcionar muito bem. É como se você estivesse estudando de novo ali, né? Começa a falar dos personagens bíblicos. Deus tentou com Caim e Abel, não conseguiu. Na época de Noé, o dilúvio. E começa a falar aquilo que a gente sabe do princípio divino. Fala da ressurreição, né? Nós oramos, né, para a vitória dos nossos antepassados. Nós estamos aqui na terra, somos responsáveis pela vitória dos nossos antepassados no mundo espiritual. Ao mesmo tempo, eles vão nos ajudar também a ter vitória aqui como pessoas da terra. Então, ora colocando aquele conteúdo que a gente conhece do princípio divino. Isso vai fazer quebrar barreira muito fácil, muito rápido também, porque a verdade do princípio divino, ela tem força espiritual e ela é capaz de limpar o ambiente espiritual. O que significa limpar o ambiente espiritual? Tirar aqueles espíritos ruins que estão no lugar e colocar espíritos bons. Então, todo tipo de sentimento muda naturalmente, né? Então, as palavras do princípio divino, que são verdades, elas queimam, né, o mal espiritualmente. Ela tem esse poder, né? Eu me lembro uma vez, uma pessoa falou assim, você coloca áudios, né, do conteúdo do princípio divino, coloca áudios do conteúdo do princípio divino tocando dentro da casa, né? Você vai ver que vai ter uma limpeza espiritual muito grande. Aí na época, isso foi antes de 2010, não tinha ainda esses áudios gravados, nem conferências que eu me lembre, né? E então a gente simplesmente lia mesmo, ali abria, lia, gravava ali num gravadorzinho, né? E às vezes no gravador do próprio computador, e deixava tocando, né? De forma bem simples, mas realmente nós experimentamos bastante limpeza espiritual, sentimos, né, um melhoramento, né, no ambiente espiritual bem grande, na verdade. Então, na oração também vai funcionar. O que nos impede, né, de orar com mais liberdade, com mais facilidade? É o mundo espiritual que está dando pressão para a gente, né? Se a gente começa a colocar palavras do princípio divino, vai limpar esse ambiente espiritual ao nosso redor também, vai facilitar fazer oração de forma mais efetiva, de forma mais profunda e de forma mais gostosa de orar, né? Acredito que todo mundo também já experimentou chegar naquele momento que é 1 hora de oração, você sente como se fosse alguns minutinhos de oração. Você orou, sentiu o coração de Deus, falou, abriu o coração, de repente você vê o tempo já está terminando já. Sente muito rápido passar aquele período, né? Então, isso aí é quando a pessoa quebrou barreira espiritual. Aí a pessoa, naquele momento, ela sente, se eu precisar orar mais 3 horas direto, tudo bem, a oração vai fluir. A pessoa chega nesse sentimento, né? Então, nesse momento, a oração ela é mais efetiva. Aí, nesse momento, tudo bem, se ela só fechar o olho e meditar o que ela está querendo orar, se ela falar bem baixinho, nesse momento, não tem problema. Qualquer forma que ela orar vai ser muito efetiva, né? Mas depois de quebrar uma certa barreira espiritual. Oração, orientações práticas para a oração. A ideia importante para a oração. Oração é vida. Então, quanto mais a pessoa orar, mais viva espiritualmente ela vai estar, né? Nós experimentamos que quanto mais a pessoa ora, até o seu semblante vai mudando, porque o mundo espiritual que acompanha é diferente, né? Vai mudando, transformando o ambiente espiritual. Devemos criar circunstâncias favoráveis para fazer oração. Então, por exemplo, colocar música sagrada, estabelecer o local de oração, etc. Por exemplo, agora nós temos a sala especial de oração Cheonshimwon. É o local ideal para poder fazer oração.
Ah, mas eu não posso orar na sala Chonchuon em determinado momento. Então, tenta criar um ambiente, tenta criar uma circunstância adequada para a oração. O fato de ter uma música sagrada tocando já faz muita diferença, né? Ajuda a dominar o ambiente espiritual. Especialmente essas músicas sagradas que nós temos agora, né, atualmente, que nós usamos muito nas vigílias, na oração, elas têm bastante facilidade, né, para poder abrir o ambiente espiritual, né, tirar o ambiente espiritual ruim e colocar um ambiente espiritual bom no local. Então essas orações, né, você coloca ali, geralmente elas têm, né, um ritmo, né, uma harmonia ali para poder ajudar a melhorar o ambiente espiritual e até animar a pessoa que está fazendo oração. Eu não sei vocês, eu sinto diferença, né? Orar simplesmente com tudo em silêncio ou com algo tocando, né? Algo sagrado tocando de fundo, né? Eu sinto muita diferença. Aquele tambor, né, que toca na vigília, na hora da oração, né, ritmado ali, aquele tambor tem poder de abrir o ambiente espiritual realmente. Aquele tambor simboliza, né, o coração de Deus. Então, ele tem muita facilidade de abrir o ambiente espiritual. Então, criar o local, circunstância para orar é muito importante. Também decidir um horário, criar costume para fazer oração. Por exemplo, né, 3 vezes ao dia, 40 minutos, estabelecer um local para fazer oração e assim por diante, né? Para a oração ser efetiva, temos que investir tempo. Então, devido à nossa condição de ser humano decaído, não dá para pensar que 1 minuto de oração tem o mesmo efeito de 1 hora de oração. Na nossa situação, não. Claro, 1 minuto de oração de uma pessoa aperfeiçoada é diferente. Por exemplo, Jesus orando 10 segundos, com certeza é muito poderoso, porque a conexão com Deus já está completamente estabelecida, né? Mas o ser humano decaído, que tem a mente má, que tem natureza decaída, que tem pecado, que tem influências negativas ainda, tem que investir um tempo justamente para poder quebrar aquela barreira, para poder passar aquela primeira fase, né, que chama luta espiritual, ou luta contra Satanás, para depois chegar no coração de Deus. Também orar com palavras, não apenas orar meditando. Nós não temos muita facilidade para poder manter a concentração. Imagina se a gente simplesmente não fala nada. Aquela bagunça, né, que está na nossa mente vai tomar conta, né, aquelas barreiras espirituais, elas vão invadir, vão tomar conta. Então, se nós colocamos palavra, tudo que nós estamos falando, nós tentamos pensar naquilo. Então, a gente vai estar disciplinando, né, controlando a nossa mente, forçando a nossa mente, né, a conectar com Deus. Depois que a gente faz essa conexão forçada, no início, né, através de quebrar a barreira, depois ela vai se tornar mais natural. Aí não é questão de forçar mais, é só questão de comunicar com Deus de forma mais natural. Orar com voz alta também tem a ver, né, para poder ajudar a quebrar a barreira. Orar sempre, né, se a pessoa esquece, né, você está há quanto tempo sem orar? Eu estou 1 ano sem fazer oração. Imagina como que está o espírito da pessoa, né? Lembrando que oração significa respiração espiritual. Se a pessoa está 1 ano sem respirar, se fosse no corpo físico, a pessoa já teria sentido há muito tempo, né? Mas como é no espírito, o nosso espírito ele não vai acabar. Ele pode morrer espiritualmente ou passar mal espiritualmente, mas ele não vai deixar de existir, como se fosse o nosso corpo físico, né? 1 ano sem respirar, o nosso corpo físico deixa de existir, mas o espírito não. Mas ele fica agonizando, ele fica sofrendo. Então, sempre orar é importante, adquirir o hábito de fazer oração, né? Então, orar até adquirir o sentimento de vitória, já tinha comentado desse ponto também. Então, hoje, esse tema, esse conteúdo de oração, ele foi feito muito tempo atrás, né, baseado em muitas coisas, experiências que nós passamos, né? Quando nós falamos de oração hoje, nós estamos no nível muito mais elevado de oração, né? A verdadeira mãe explicou, né? Dentro da sala Chonchuon, nós podemos pedir para que o verdadeiro Pai mostre o poder de Deus através de nós. É o local onde o verdadeiro Pai está trabalhando, ele está pronto para poder atender. Então nós levamos, né, as nossas angústias, nossos pensamentos, nossas estratégias, nossas ideias, nós levamos para a sala Chonchuon e comunicamos isso com Deus lá dentro e recebemos resposta. A oração ela é uma interação mais direta com Deus nesse momento atual, né? A sala Chonchuon ela é a base para os milagres de testemunho e milagre de bênção e é o local de unidade do mundo físico e do mundo espiritual. Então, quando nós estamos fazendo oração,
nós estamos ofertando uma ideia para Deus, pedindo algo para Deus, só que ao mesmo tempo, uma vez o reverendo Kim mencionou assim, eu achei interessante, né? Você vai orar, né, para alguma coisa na sala Cheonshewon, é importante sair de lá com alguma resposta, mesmo que seja uma resposta pequena, que não seja algo assim que vai mudar o mundo naquele momento, mas que seja uma inspiração do próximo passo que você tem que fazer. Então você foi orar com dúvida, como que eu vou fazer, como que eu vou restaurar uma pessoa, tal. Se a gente sair de lá com mais dúvida ainda, ou sem resposta nenhuma, então alguma coisa não foi bem ali. Temos que sair de lá com algum pensamento. Mesmo que seja alguma coisa que você vai lá, pratica, percebeu que não deu certo, ora de novo, pratica de novo, né? Tem palavra do verdadeiro pai que ele diz, se você fez um plano, ele não funcionou, você tentou muitas vezes, o que é necessário fazer? Faz o plano de novo, modifica alguma coisa no plano e tenta de novo até a coisa dar certo, né? Então, nós temos uma ideia inicialmente e nós ofertamos essa ideia para Deus na oração e temos que receber uma resposta de volta, né? E, de acordo com as explicações, né, e palestras e conferências sobre o Cheonshewon, nós aprendemos que quanto mais nós conseguimos fazer ressonância com o coração de Deus, mais essa resposta vai vir de forma bem clara. Algumas pessoas recebem resposta mais clara, outras menos clara, outras recebem menos, outras recebem mais respostas, né, das suas orações. Um dos pontos mais importantes que nós aprendemos é o nível de ressonância que nós conseguimos com o coração de Deus. O que é ressonância com o coração de Deus? É sentir o mesmo coração, né? É vibrar na mesma sintonia, né, de Deus. E para fazer isso, nós temos que fazer o quê? Quanto mais nós nos assemelharmos a Deus, mais nós vamos conseguir ressoar com Deus. Se nós estivermos muito diferentes, né, imagina 2 sinos, um sino perfeito e um sino todo quebrado e amassado. Um sino de metal e outro sino de plástico. Aí você toca os dois. Não tem como eles ressoarem o som deles, né? Então, o ser humano com Deus é a mesma coisa. Quanto mais nós nos assemelharmos a Deus, mais nós vamos conseguir fazer ressonância. Mais aquelas barreiras espirituais que nós mencionamos, né, elas serão quebradas de forma mais rápida, mais efetiva. E também as respostas para as nossas orações virão. Existe uma expressão, né, oração viva e oração morta. O que é oração viva e oração morta? Oração viva é aquela oração que você tem interação com ela. Você está recebendo resposta, está praticando, aí você volta, relata para Deus o que praticou, o que não praticou, o que deu certo, o que não deu certo. Tem inspirações de novo, quer dizer, você está discutindo uma ideia com Deus, com os verdadeiros pais. Aí você faz novamente e você tem um resultado, reporta para Deus de novo, é uma oração dinâmica, uma oração viva. E tem aquela oração que é apenas falar algo e não saber se vai receber uma resposta ou não. Quando estudamos sobre o Cheonshewon, nós aprendemos 3 pontos importantes, né? Antes do estabelecimento do Cheonshewon, que antes se chamava Jeonshewon, não era Cheon, era Jeonshewon, lá no ano 2000, existia apenas a sala de oração. Então, sala de oração é você faz oração e não tem uma certeza muito grande da resposta. Era assim, né? Faz oração no sentido de, como se fosse enviar uma carta, você pega uma carta, coloca na garrafa e joga no mar. Você não sabe se alguém vai receber, você não sabe se alguém vai responder. A chance de responder também diminui bastante, né? É como se fosse, depois, quando estabeleceu a sala Cheonshewon, já é diferente. É uma comunicação com Deus. O sentido, né, de Cheonshewon é como assim, através da devoção, né, e do esforço, eu vou realizar aquilo. É o sentido que tem na palavra Cheonshewon, né? E é como se você estivesse mandando uma carta para Deus. É diferente, né? Jogar uma garrafa no mar e mandar uma carta escrita pelo correio, né? As possibilidades de chegar e de resposta é diferente. É muito maior, né? Aí, na sala Cheonshewon, que já é diferente, significa através do coração de piedade filial eu vou realizar as coisas. Então é diferente. Através do esforço eu vou realizar. Através do coração de piedade filial eu vou realizar. É outro nível de sentimento, né? Por isso que no ano 2020 foi mudado o nome, né, para Cheonshewon. Significa, então, uma conversação direta. Não é questão de enviar uma mensagem para Deus. Você está do lado, junto com Deus, conversando. Então, com certeza, ele vai escutar o que você vai dizer e, com certeza, ele vai responder o que você está falando. Porque Deus não é mal educado, né? Você fala com ele, ele fica quietinho, né?
Não, ele não é assim. Ele vai responder. Você falou, oi Deus, tudo bem? Tudo bem. Ele vai falar, tudo bem. Deus, estou pensando em fazer tal coisa. Ó, meu filho, eu acho assim, eu acho assado. É bom ou não é bom? Sempre ele está dizendo. Se a gente consegue sentir isso ou não, aí entra aquela questão das barreiras espirituais, porque a era providencial avança, mas às vezes nós não acompanhamos muito bem essa era providencial. Nós ficamos com coisa do passado para poder lidar com isso. Então a era já chegou. Aquela era da comunicação direta com Deus, de conversar com Deus e receber a resposta com Deus, de discutir estratégias com Deus para poder fazer as coisas, né? Às vezes acontece da gente entra na sala Chonshimon pensando em realizar alguma coisa de uma maneira, de um jeito, e saímos de lá pensando outra coisa diferente, porque Deus ele interage com a gente nesse momento. Então, quanto mais fizermos ressonância, mais vamos sentir o coração de Deus, mais vamos conseguir receber respostas de Deus na sala Chonshimon. Para fazer ressonância, nós temos que ser semelhantes, temos que nos assemelhar a Deus. A Bíblia fala que Deus criou o ser humano como sua imagem e semelhança, mas quando o ser humano caiu, ele deixou de ser semelhante a Deus, ficou muito diferente de Deus. Então agora nós estamos voltando para nos assemelharmos a Deus de novo. Então os verdadeiros pais nos explicaram como que nós temos que nos assemelhar a Deus. Não é na questão de o mesmo nível de intelectual de Deus, de poder de Deus, não é nesse nível que o ser humano deve buscar se assemelhar a Deus. O ser humano tem que se assemelhar a Deus, primeiro, no nível de amor e depois no nível de pureza de Deus. Se o ser humano conseguir se assemelhar a Deus nesses dois níveis, o ser humano vai ser um com Deus, templo de Deus, vai ser igual a Deus, né? Vai chegar na sua perfeição. Então, para o ser humano se assemelhar a Deus, o ser humano tem que tirar as suas sombras, né? O ser humano tem que tirar as suas sombras. Deus não tem sombras. O verdadeiro pai usou a expressão, né? Sol do meio-dia. É onde bate exatamente em cima e não produz sombra nenhuma. É uma vida, né? Baseada no sol do meio-dia, uma vida sem sombra. Então, quanto mais a minha vida estiver sem sombra, mais eu irei conseguir ressoar com Deus e receber as respostas necessárias, receber inspirações de Deus, consolo de Deus e tudo que Deus quiser me dar durante o tempo da minha oração. Então, basicamente, né, para poder finalizar, nós temos 4 tipos de sombras, que eu já repeti isso algumas vezes, mas é o que nós estamos lutando com isso todos os dias. É bom lembrar sempre, né? Quais são as 4 sombras que atrapalham o ser humano se conectar com Deus e ser igual a Deus, né? Que nos mantém na condição de ser humano decaído. A primeira sombra é a sombra do pecado original. Né? Com a queda do homem, nós adquirimos o pecado original. E esse pecado original é a linhagem de sangue que deve ser mudada espiritualmente do ser humano. Então, o pecado original nós removemos através da bênção. Jesus disse, né? Vós tende por pai ao diabo, em João 8,44. Por que Jesus disse que Satanás se tornou pai da humanidade? Porque a humanidade adquiriu a linhagem de sangue de Satanás. Por isso ela tem que ser removida, tem que ser mudada, né? Então a bênção resolve. Os verdadeiros pais já nos deram um caminho para livrar do pecado original, que é através da bênção sagrada. Então, livrar essa sombra é a coisa que Deus, junto com os verdadeiros pais, vão fazer. Depois temos o pecado hereditário, que é o pecado que nossos antepassados cometeram, que a Bíblia fala que os pecados de uma geração serão revisitados nas próximas gerações. Então, tem esse pecado para resolver também. Nós resolvemos isso através da libertação e bênção dos antepassados. Inclusive, hoje nós temos, né, depois do almoço, as grandes obras aqui. Acredito que algumas pessoas estejam fazendo também, libertação ou bênção de antepassados, né? Depois tem o pecado coletivo. O pecado coletivo é aquilo que nós estamos dentro de um grupo, por isso nós somos responsáveis por aquilo, por nós pertencermos àquele grupo, né? Por exemplo, a humanidade levou Jesus à cruz, mas quem pregou Jesus na cruz foram poucas pessoas, né? Mas considera, por exemplo, que todo o povo judeu entregou Jesus para a crucificação. Na verdade, dentro do povo judeu, tinha pessoa que nem concordava que ele fosse crucificado, tinha pessoas justas ali que não queriam que aquilo acontecesse, né? Mesmo assim, fazendo parte daquele grupo, todos foram responsáveis por entregar Jesus para a crucificação. Então, esse é o pecado coletivo, não é um pecado que a pessoa tenha cometido diretamente, mas ela faz parte de um grupo e ela acaba carregando aquele peso junto, né?
Como que nós resolvemos a questão do pecado coletivo? Fazendo o nosso Messias tribal celestial. Quando nós restauramos, né, a partir de 160 famílias, chegando até 430 famílias, incluindo netos espirituais, nós estamos pagando esse pecado coletivo. Estamos resolvendo esse pecado, tirando essa dívida coletiva de nós, porque estamos beneficiando o coletivo. O pecado coletivo é quando você coletivamente prejudica algo de Deus. Então você pega essa sua tribo para fazer algo para Deus. É o caminho inverso, é o curso inverso, né? Então, resolve o pecado coletivo. E sobra o pecado individual, é aquele pecado que cada pessoa comete no seu dia a dia. Esse pecado individual, a pessoa tem que se livrar, tem que resolver por si só. Não tem como outra pessoa resolver, não tem como Deus resolver pela pessoa, ela tem que resolver. Ela tem que se treinar a ponto de não cometer os pecados que ela vem cometendo. Então, com certeza, a oração é algo que vai ajudar nessa força espiritual. Por que a pessoa, mesmo religiosa, consegue cometer pecado? Porque ela não tem força espiritual para suportar quando a pressão vem. Então, o mundo espiritual mal, ou Satanás, ele dá uma pressão, né, aquela vontade de cometer o pecado, aquele impulso, e se a pessoa não tem força espiritual, ela simplesmente comete o pecado. Essa é a razão, né, que o princípio divino explica, que o verdadeiro Pai explica, por que mesmo pessoas religiosas cometem pecado ainda. Então, por quê? Mas eu sou religioso, eu tenho certa força espiritual, acredito em Deus, conheço o pecado, mas ainda assim comete o pecado, porque falta força espiritual. Então, oração com certeza é algo que vai ajudar nisso, né? Então, tivemos testemunho já, né, de pessoas que fazendo muita condição de oração, conseguiram suportar quando vinha muitas pressões, né, para cometer pecados. E outro ponto que atrapalha é a natureza decaída. A natureza decaída é o impulso de pecar. Se a pessoa não tem impulso, ela não vai pecar. Por exemplo, se a pessoa não sente vontade de fazer algo errado, ela não vai fazer. Não é de repente assim, do nada, de um segundo para o outro, a pessoa já se vê fazendo algo errado. Não, ela sente a vontade primeiro. Ela sente aquela necessidade, aquela vontade de cometer algo errado. Isso se chama natureza decaída. Nós demos um sermão aqui sobre natureza decaída, né? Com certeza, tentar se livrar das naturezas decaídas é também uma forma de livrar tirar essa sombra individual, né? Livrar da natureza decaída. A oração ajuda nisso? Com certeza. No processo de eliminar nossa natureza decaída, nós fazemos oração para isso. Oração de 40 dias, 21 dias, tantos dias, e isso para poder fortalecer, né? Então, quanto mais o nosso músculo espiritual se torna forte, mais a gente vai resistir àqueles pecados individuais, ou sombras individuais, né? E também, por último, existe a parte que o mundo espiritual influencia as nossas naturezas decaídas. Nós já temos natureza decaída, aí o mundo espiritual influencia para que a gente sinta mais vontade de cometer pecado. Aí nós temos pouca força espiritual, a gente acaba cometendo sombras, né? Sombras individuais. Então, livrar esse peso espiritual também é muito importante. Libertação e bênção de antepassado, e especialmente libertação de espíritos centrais que estão ali do lado, né? Tentando influenciar para que a gente cometa mais erros possível. Então, nós temos o caminho para nos livrarmos das sombras, né? Do pecado original, hereditário, coletivo e também do pecado individual. O pecado individual corresponde só a 5% da nossa responsabilidade, mas o nosso esforço deve ser um esforço diário, um esforço de 100%. O outro 95% de Deus, ele ajuda a resolver o original, coletivo e tudo mais. Mas o nosso, que nós temos que resolver sozinho, nós temos que lutar criando todo o ambiente através de oração, libertação de antepassados, libertação de espírito central, práticas, né, para poder resolver a nossa natureza decaída. Quanto menos sombra nós tivermos, mais a gente vai conseguir fazer ressonância com Deus na hora da oração. Então, a nossa oração que a gente faz no Chonchiwon ou em qualquer lugar está diretamente ligado com a nossa vida que a gente está levando, né? Então, nós passamos ali 23 horas do dia sem orar. Aí a gente vai lá e ora 1 hora apenas. Essas 23 horas que nós estamos passando, na verdade, deveria ser uma preparação interna, né, uma luta, para quando chegar naquele momento de oração, né, de 1 hora, né, para quem ora 1 hora, claro, tem gente que ora mais, tem gente que ora menos, para aquele momento a gente conseguir ressoar com Deus. Então, a nossa vida diária é uma preparação constante para poder fazer oração.
aí sim a nossa oração vai se tornar uma oração viva. Também tem a questão de treinamento de oração. Tem pessoas que conseguem manter concentração 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas de oração. Tem pessoa que consegue manter menos. Tem uma maneira para aumentar essa concentração, né? Você vai, como fala, enganando a própria mente, né? Você, hoje eu vou orar 10 minutos, com bastante concentração, né? Amanhã eu vou orar 12. Aí, claro, você coloca 10 ali, mas você deixa passar 2 de propósito, né? Aí, depois eu vou fazer 15. E vai. Chega no momento que você está orando 1 hora ou mais, sentindo, né, que é fácil de orar. Ou seja, você consegue manter a concentração até o fim. Então, existe treinamento também. Uma pessoa falou assim, olha, eu não consigo orar mais de 2 minutos. Eu não tenho conteúdo para mais de 2 minutos. Quando ela entrou de membro interno junto com a gente, ela era um membro novo, né? Mas eu conheço essa pessoa hoje, né? Ela ora, normal. Se você mandar ela orar 2 horas, 3 horas, ela vai orar com certa tranquilidade, facilidade, né? Então, tem a questão do treinamento para fazer oração também. O que não, então, tem muitas maneiras de fazer. Você pode até escrever a oração. Eu não sei como orar. Escreve a oração e lê a oração. É uma maneira, é melhor do que não fazer. O que não pode é não fazer oração nenhuma. Sabe, sentir barreira espiritual e não orar nada. Então, não vou orar. Aí não é bom, tem que fazer oração. Eu gosto de orar junto com pessoas. Chama pessoas para orar junto. Eu gosto de orar sozinho. Então, faz oração sozinho. Eu gosto de orar na natureza. Faz na natureza. Eu gosto de orar no meio do trânsito. Não sei se tem alguém que gosta disso, né? Ora no meio do trânsito. Eu gosto de orar dentro de uma sala. Ou seja, faz uma maneira para orar. Nós temos aqui a sala Chonchuon. Para quem gosta de orar na natureza, tem o campo sagrado ali. Então, aqui não tem. Quem gosta de orar dentro da água, tem a piscina, não recomendo, né? Mas tem a maneira para poder fazer oração. Tem pessoa que gosta de orar com o olho aberto, com o olho fechado, não importa, está tudo bem, né? Tem pessoa que gosta de orar andando, tem pessoa que não gosta de orar andando, tem pessoa que gosta de orar sentado, gosta de orar de pé, deitado eu não recomendo, mas tem todo tipo de pessoa. Então, o importante é não deixar de orar. Tem que orar de algum jeito, né? A Bíblia falou, orai sem cessar. Tem alguma razão. Nada que está na Bíblia ali é inútil. Tudo que está ali tem uma razão para o ser humano fazer. Então, se a Bíblia está falando para orar sem cessar, temos que orar sem cessar, dar o melhor de nós. Então, ok? Antes de finalizar, então, as palavras de hoje, eu quero anunciar, nós vamos ter um seminário do princípio divino e também explicação sobre o valor e importância da bênção no dias 15 e 16 de novembro, aqui na sede distrital de Curitiba. Para os outros estados também, né, que estão acompanhando, pode enviar os seus convidados para cá também. Convidados são todos aqueles que já receberam o conteúdo do princípio divino, tendo assinado a ficha ou não. Nesse conteúdo vai ser falado um pouco mais sobre o princípio divino e também um pouco sobre a bênção. Uma pessoa não pode participar os 2 dias, também não tem problema. Vindo um dos dias também, está ótimo, né? Vai receber um conteúdo adequado ali, né? Então, queria pedir, né, os daqui também, de Curitiba, do Paraná, de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possam preparar seus convidados, né, para o dia 15 e 16, para virem até aqui. Se os pais espirituais puderem estar junto, é ótimo, é melhor, é recomendado. Caso não, também não tem problema, não precisa deixar de enviar o convidado por causa disso, mas se os pais espirituais estiverem juntos, é melhor ainda, mais efetivo, né? Então, esse seminário vai ser bem tranquilo, ele não vai passar o dia todo, né? Estamos fazendo a programação ainda, mas ele vai pegar uma parte apenas do dia 15 e uma parte do dia 16, mas se a pessoa pode vir apenas um dia também, seja bem-vindo. A ideia é enfatizar um pouco mais sobre a importância da bênção e começar um período de preparação para a bênção mais intenso, né? A partir de agora, a bênção é em maio, né, do ano que vem, né? Então, estamos relativamente próximos, né? Depois vamos mandar mais informação nos grupos também. Não tem taxa de participação do seminário. Então, para finalizar, uma inspiração, né, para a oração. A oração é o elo que conecta o ser humano a Deus. É através da oração que expressamos gratidão, pedimos força, buscamos orientação e encontramos a paz. Orar não é apenas repetir palavras, mas abrir o coração e permitir que Deus haja dentro de nós. Quando oramos, fortalecemos nossa fé e purificamos a nossa mente, tornando-nos mais conscientes do propósito da vida. A oração nos lembra de que não estamos sozinhos, de que há um amor maior sustentando cada passo.
Por isso, cultivar a oração diária é como acender uma luz interior que guia, consola e renova o nosso espírito. Então, com isso, quero finalizar as palavras de hoje. Muito obrigado pela presença e também os que acompanharam pela internet. Muito obrigada, pastor Ronilson, pelas palavras de hoje, pela inspiração sobre oração, que possamos todos aplicar nas nossas vidas, né? Tem vários pontos aí que a gente pode ir treinando e melhorando cada vez mais esse aspecto, né? Que daí assim a gente consegue se conectar melhor com Deus e a gente vai se tornando pessoas melhores, né? Então, para avisos e notícias, como o pastor já mencionou, a partir da 13h, então, terá as grandes obras, depois do almoço, né? Então, todos convidados também para ficar para o almoço. E também, então, vai ter o seminário de 21 dias em Jardim, início dia 15 de dezembro até 4 de janeiro. O público-alvo são todos os membros solteiros, independente de quando se tornaram membros, ou que ainda não receberam a bênção e desejam se desenvolver ou receber uma educação mais aprofundada. Não tem taxa, por enquanto, que foi falado, e então seria somente os custos de viagem até Jardim, né? Qualquer dúvida, então, pode entrar em contato com o pastor, com alguma situação que gostaria de entender melhor. E então, se encaminhando então para o final do sermão, vamos acompanhar então mais uma canção. Então, e depois todo mundo se preparando para o final das grandes obras. Então, vamos acompanhar mais uma canção.